Eis-me aqui outra vez. Olá, que a graça e a paz estejam com todos. Sejam bem-vindos ao Meditando na Palavra. Nesse momento, vamos refletir com o tema Vivendo Confiantes Sempre. Referência que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a 18. Se tivéssemos que escrever uma história de nossas vidas, creio que nossos registros revelariam um certo padrão. Um período de grande entusiasmo, de alegria, até chegar o momento de desânimo. Com isso, as coisas boas do entusiasmo por um momento se esquecem e o desânimo prevalece. Sempre lutamos para as coisas boas prevalecer em nossas vidas. Tentamos fazer renovações, porém geram certo desgastes. Vem aquele velho pensamento: por mais que tentamos, parece que não estamos conseguindo. Volta à velha rotina de sempre. Desânimo, algo que tenta habitar na vida do cristão. Paulo exorta a igreja em Coríntios a viver confiante sempre, apesar das dificuldades. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que diz: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Lembrando que Paulo exorta a igreja dizendo que somos vasos de barro, temos fragilidades, fraquezas, porém Deus opera nos vasos com a excelência do seu poder. Paulo continua exortando que a igreja leva no corpo a morte e a vida de Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a 15, que diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, tornem-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus Pai. Essas palavras de Paulo à igreja deixam claro que experimentar a morte é passar por aflições e perseguições. Palavras parecidas que também exortou a igreja em Roma. Romanos capítulo 8, versículo 36, que diz: como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essas palavras declaram que ser entregue à morte todo dia passa a compartilhar dessa maneira o destino de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a ressurreição de Jesus manifesta em seu corpo. Esta afirmação Paulo declara nos versículos 12 a 15 de 2 Coríntios, capítulo 4. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, também nós cremos e por isso também falamos. O mesmo que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça se multiplique para a glória de Deus. Essas palavras de Paulo, apesar das aflições ou dificuldades, operam um espírito de fé. Tal fé é fortalecida pelo conhecimento que todos os cristãos ressurgirá com o Senhor Jesus. Esta afirmação é que todos serão conduzidos à presença de Deus. Tudo que está passando aumenta mais e mais as ações de graças para a glória de Deus. Paulo exorta a igreja para não desanimar.
e olhar para as coisas que não se vê, e não se desgastar nas coisas que se vê. É os versículos 16 a 18, que diz: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque em nossa leve e momentânea tribulações produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se vê, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Analisando, se percebe que Paulo tinha alguns motivos para desanimar-se. Seu homem exterior estava desgastado. Uma possibilidade desse desgaste era as tribulações, que, na opinião de alguns dos sofisticados coríntios, era uma demonstração que ele era um fracassado. Este capítulo 4 de 2 Coríntios fala de fragilidades e tribulações físicas de Paulo e dos demais cristãos. Essas tribulações trazem o pensamento: estamos sempre morrendo por Jesus Cristo. Como não é possível alguém se desanimar-se vendo que seu próprio esforço não produz resultado algum? Olhando com os olhos da fé, Paulo poderia ver a relação que havia entre sacrifícios e resultado, de modo que o animava. As tribulações, os desgastes, se limitam ao homem exterior, ou seja, o seu corpo físico. É o que diz no versículo 12, de modo que nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo reconhecia que as tribulações eram momentâneas e leves. Suas tribulações eram insignificantes em comparação com a glória eterna. Com o pensamento de servir, as tribulações eram desproporcionais aos resultados, porque as tribulações eram insignificantes com os resultados eternos por causa do trabalho. Essa maneira de encarar a situação, os cristãos não ficam desanimados. As tribulações, as dificuldades no momento são leves em comparações com o eterno peso da glória. As palavras de Paulo à igreja de viver confiante sempre é a certeza e a confiança das coisas que não se vê. É o que diz no versículo 18, que diz: Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se vê, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Os que criticavam o ministério de Paulo olhavam somente um homem exterior, que não impressionava em aspecto nenhum para eles, mas havia algo para os sofisticados coríntios que não podia ver, algo que era impossível de medir, o homem interior que se renova de dia em dia. Essas palavras do versículo 16, que o homem interior se renova de dia em dia, não só animava, como também fortalecia com a convicção de um glorioso futuro. O homem exterior está desgastado, o homem interior se renova. A renovação é a obra de Deus no cristão. Quando pensamos que o trabalho do ministro depende de nossos recursos, fracassamos. Mas quando reconhecemos que o servir, a fonte está em Deus e Ele não nos abandona, não desanimamos. Paulo diz que enquanto o homem exterior se está desgastando, o interior, no entanto, está renovando. Tenha a certeza que está ganhando novas forças, ao mesmo tempo que o corpo físico está perdendo forças. Essas novas forças pertencem ao homem interior, a parte que não se desgasta, porém se renova. Todos os cristãos têm suas fragilidades, porém esses desânimos não afetam o nosso interior. Os oponentes que criticavam o ministério de Paulo certamente achou difícil de acreditar que o interior de Paulo renovava-se de dia a dia. Muitas vezes damos crédito às nossas tribulações, com isso desanimamos. Porém, nosso interior
se renova dia a dia. Essas palavras nos motivam a viver confiantes sempre. Não devemos se desgastar por causa do exterior ou aparência, porém devemos animar-se por causa do nosso interior que se renova. Vamos refletir nessa mensagem do apóstolo Paulo à igreja, sem dúvida, se edificando com a exortação para a igreja de Corinto e para nós também. Não devemos se desanimar, e sim vivendo confiantes sempre. O cristianismo autêntico não busca sucesso ao homem exterior, mas a força do homem interior, forças que não se pode medir. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que Deus nos abençoe. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim.